Finalmente de volta depois de 4 meses sem gravar vídeo, por um motivo muito especial e cara, eu tava com muita saudade desses vídeos. Eu nunca achei, na verdade, que eu iria sentir falta de gravar vídeo, porque eu sou terrível com câmera, eu sou muito tímido e eu nunca, jamais imaginei que em algum momento eu iria fazer um vídeo pro YouTube e ainda mais sentir falta de não gravar. E esse vídeo é pra atualizar vocês do que tá rolando um pouquinho na minha vida e como que o design me trouxe pra Europa de forma completamente legal e com a possibilidade de eu me tornar um cidadão europeu em apenas 2 anos morando aqui. Mas antes de começar, eu sou o DH, esse é o Designer Gringo, e se você é novo, é nova aqui, se esse é o seu primeiro vídeo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou designer, né? Eu trabalho com design há mais de 10 anos e nos últimos 5 mais ou menos 100% focado em startups gringas, ganhando em dólar e euro e podendo morar aonde eu quisesse no mundo. Esse canal é 100% dedicado a te ensinar tudo que você precisa sobre design para que você possa começar a trabalhar na gringa ganhando em uma moeda forte e ajudando, enfim, diversas empresas mundo afora. Hoje, por exemplo, eu trabalho para uma empresa da Suíça, mas eu ajudo também uma startup de Miami e outra startup de São Francisco de forma completamente remota, me dando uma liberdade geográfica e financeira imensa. Então, se você quer fazer parte desse movimento, considere se inscrever e também deixar o like, que nesse ano de 2025 vai vir muito vídeo bom. E bom, sem mais delongas, vamos pro que importa de fato, né? Que é como que o design me trouxe para a Europa, tá? Mais especificamente para a Espanha. Atualmente eu moro em Madrid desde agosto do ano passado. Bom, eu e a minha esposa Laura, a gente sempre teve vontade de morar fora, né? A gente sempre teve essa vontade desde muito novo. E em 2019 a gente decidiu fazer um intercâmbio. Enfim, eu vou dar um pouquinho do contexto antes de entrar de fato no assunto, tá? E em 2019 a gente decidiu fazer um intercâmbio na Irlanda, né? Então a gente fechou em 2019 e a gente foi de fato viajar para lá para poder estudar inglês em 2020. Em 2020, como você bem sabe, aconteceu o Covid, né? E com isso, a nossa experiência na Irlanda foi uma experiência um pouco conturbada, né? Um pouco incompleta. A gente pôde viver várias coisas lá, foi uma experiência incrível, tirando a parte do Covid, claro. Mas a gente ficou lá morando em Dublin mais ou menos uns 5 meses e a gente precisou voltar, né? Porque na época o Covid estava muito severo e a gente de fato não estava podendo viajar, não estava podendo sair de casa praticamente. Então a gente decidiu voltar para ficar perto também da nossa família, né? Então voltando, a gente voltou com esse sentimento de cara, eu morei um tempinho fora, morei esses 5 meses, mas foi muito incompleto. Quem sabe a gente possa buscar alguma outra coisa assim que o Covid passar, a gente possa talvez buscar outros países que a gente possa conseguir o visto, ou então que a gente possa estudar e por consequência depois conseguir o visto. E para ser sincero, o meu grande objetivo desde que eu comecei há mais de 10 anos atrás sempre foi trabalhar para empresas estrangeiras, porque eu sabia que, né, o dólar sempre vai ser uma moeda mais forte do que o real. Mas o meu inglês era muito ruim, né? Como praticamente todos os alunos de escola pública, o meu inglês era basicamente the books on the table e verbo to be, basicamente isso. Então eu sabia que para eu poder atingir esse objetivo de trabalhar para a gringa, ganhando em dólar, ganhando em euro, enfim, morando fora, ou trabalhando remoto do Brasil, ganhando em dólar, como eu já fiz, eu precisava focar no meu inglês, né? Então por isso que a gente decidiu ir para a Irlanda passar esse tempo lá. Enfim, foi uma experiência boa, voltamos. Depois que a gente voltou, ficou aquele sentimento, aquela luzinha, sabe, acesa, de que a gente queria continuar com essa experiência, a gente queria novamente morar fora, né? Só que infelizmente não podia por conta do Covid, né? A gente foi para a Irlanda no começo de 2020 e a gente voltou em agosto mais ou menos, ficamos lá, né, uma média de uns 5 meses.
No ano de 2022 e um pouquinho de 2023, a gente usou esse tempo para focar em trampo, então a gente fechou muitos contratos com várias empresas nos Estados Unidos, empresas em Londres, na Austrália, Canadá, enfim, focamos em juntar dinheiro e em paralelo a gente começou a buscar alternativas, né? E para nossa área, né, para a área tech, design, desenvolvimento, os dois melhores países para você morar são Estados Unidos e Canadá. Só que ao mesmo tempo são países muito complicados e muito complexos e muito burocráticos, né, para você poder conseguir o visto. Mas enfim, a gente começou olhando por esses países. Então a gente chegou a olhar com algumas agências, umas 2 ou 3 agências diferentes para poder entender, né, para eles poderem entender o nosso perfil e para onde que seria melhor a gente ir, né, para onde a gente conseguiria ir, na verdade, né. A gente chegou a olhar Estados Unidos, mas o processo ficava muito caro. O processo que a gente olhou de estudos para depois migrar o visto, fazendo todos os cálculos, assim, iria ficar mais ou menos uns $20 mil, o que seria muito caro. E para o Canadá iria ficar mais ou menos uns 11 a 12 mil dólares canadenses, tá? Só que esses dois vistos, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, eles têm um lado ruim que você vai para estudos e depois uma empresa precisa patrocinar o seu visto. E com isso você fica atrelado a uma empresa em específico, que era algo que a gente não queria. A gente queria ter a liberdade de que se a gente não estivesse trabalhando para nenhuma empresa, se a gente fosse, por exemplo, empreender, a gente não seria expulso daquele país, né? A gente não iria perder o nosso visto. Então a gente queria um visto que permitisse mais liberdade pra gente. Enfim, não deu muito certo para os Estados Unidos e para o Canadá devido ao nosso perfil e também por essas coisas que eu falei. Com isso, a gente decidiu viajar um pouco. A gente pensou, poxa, a gente olhou os Estados Unidos, a gente olhou o Canadá e a gente viu que seria muito complexo e absurdamente caro ir. E só um detalhe, tanto o visto dos Estados Unidos e do Canadá, mas principalmente o dos Estados Unidos, você paga um valor sem ter a certeza de que aquele visto vai ser aprovado. Então, o que gera uma complexibilidade ainda maior. Enfim, decidimos viajar, decidimos então passar um tempo na Europa, conhecendo diversos países, e também decidimos ir depois para os Estados Unidos, passar alguns meses lá também conhecendo algumas cidades. Cara, foi uma viagem incrível, a gente fez com outros amigos, a gente pôde visitar diversos países, Portugal, Itália, Grécia, Inglaterra, enfim, diversos países diferentes. E nos Estados Unidos a gente visitou algumas cidades, mas principalmente Los Angeles, que era a cidade que a gente mais queria. E depois dessa viagem, né, depois de 6 meses mais ou menos viajando, a gente voltou pro Brasil completamente decididos que a gente queria morar fora. Então aquele sentimento, aquela luzinha que estava acesa antes, agora ficou muito mais forte depois que a gente pôde conhecer outros países, principalmente por conta da nossa viagem na Europa. A gente viu quão fácil seria para a gente viajar e conhecer outros países na Europa. Com isso, com a nossa viagem para a Europa, um dos países que a gente visitou e que a gente ficou por mais ou menos 1 mês e pouquinho foi a Espanha. E a gente conheceu algumas pessoas que contaram pra gente, né, algumas coisas sobre visto e tal, etc. E eles falaram que a Espanha estava em votação para poder decidir ou não o visto de nômade digital, que é o visto que a gente tem hoje. Depois que a gente ficou sabendo que a Espanha tinha aprovado esse visto, a gente começou a olhar um pouco mais a fundo, né? A gente começou a estudar um pouquinho do que queria precisar para a gente poder conseguir esse visto. Então, a gente entendeu que precisaria de um certo salário, você precisaria trabalhar de forma remota, você não poderia trabalhar para uma empresa espanhola e alguns outros requisitos também. E a gente cumpria todos.
A gente tinha todos, absolutamente todos, a gente gabaritava. Então a gente conversou e a gente decidiu de fato tentar, né, esse visto para a Espanha, tentar esse visto de nômade digital. E aí que entra o papel do design, né? E por que o design me trouxe para a Espanha, me trouxe para Europa? Na época em que eu fui tentar o visto, né, o visto de nômade, eu estava trabalhando para uma empresa de São Francisco. Eu estava full time nessa empresa. E por ser uma empresa de São Francisco, o processo do visto ficou muito tranquilo e muito fácil. Então a gente contratou, né, uma agência para poder tocar para a gente esse visto. E enfim, o processo foi um processo muito, muito tranquilo. Então depois que a gente decidiu que a gente iria tentar o visto de nômade digital, né, que seria para a Espanha, que a gente já tinha olhado com uma agência e eles tinham de fato confirmado que a gente tinha perfil para isso. Isso foi no final de 2023, tá? A gente focou em trampo. A gente focou em trampo, juntar o máximo de dinheiro possível. E aí eu comecei vários processos de pesquisa para poder entender custo de vida, aluguel, plano de saúde, o preço, né, das coisas, para que a gente tivesse pelo menos 6 meses de reserva juntadas, né, para que caso desse algum problema, a gente não iria ter dificuldades financeiras aqui, né? E essa é uma dica que eu te dou, tá? Se você quer morar fora, se você quer morar em outro país, faça o dever de casa, tá? Faça o mínimo, que é pesquisar quanto custa morar naquele país. Porque às vezes a gente tem a ideia de que os Estados Unidos é um país que você vai, você ganha muito dinheiro e que tudo é muito fácil, que na Europa você vai, trabalha, você ganha dinheiro e é muito fácil. E de fato tem um pouco de verdade nisso sim, tá? Mas as coisas mudam muito depois que você chega aqui, né? Depois que você chega aqui, você descobre taxas que você precisa pagar aqui e você não sabia. Você descobre impostos que são descontados que você não sabia. E N outras coisas que você só descobre de fato morando naquele lugar. Então se prepare, porque esse primeiro ano, né, a gente está aqui, vai fazer 6 meses, né, esse primeiro ano é um ano em que você vai descobrir muita coisa. Então, para que você não tenha surpresa, e essa é uma dica que eu dou, faça uma reserva de pelo menos uns 6 meses daquele custo de vida. Então, se você imagina que o custo de vida naquele local seja de $1.000, 1.000 euros, junte 6.000, entendeu? Ou até mais do que isso. Isso, pessoal, eu nem tô falando sobre o custo de tirar o visto mesmo, tá? Porque é outra coisa que você acha que vai ser um preço e, na verdade, é muito mais caro, tá? Quando a gente contratou essa agência para poder tocar pra gente, né, o nosso processo, a gente tinha a ideia que seria um valor X, só que depois, né, quando o processo foi rolando de fato, a gente entendeu que seria um pouquinho mais caro, porque tiveram outros documentos que a gente teve que pegar, validar, traduzir, autenticar em uma parada espanhola que pouquíssimas pessoas fazem. Então, tudo cresce e fica mais caro. Então, eu nem estou tratando aqui do processo de visto em si, que você precisa estar ciente de que vai ficar um pouco mais caro do que você imagina, isso é com certeza, mas o processo de moradia, de fato, que também, né, é um pouco mais caro do que a gente imagina, então por isso que a gente precisa ter uma reserva a mais, tá? E, enfim, depois que a gente veio para a Espanha, e uma coisa interessante sobre esse visto de nômade é que você não tira o visto antes, você entra na Espanha como turista e assim que você chega no dia seguinte, você dá entrada no visto de nômade, né? E o processo durou mais ou menos 2 meses, tá? Foi aí uns 45 para 50 dias, mais ou menos, tá? Só que hoje nós somos residentes espanhóis e a gente tem o direito a daqui a 2 anos entrar com um processo para se tornar cidadão espanhol. E com isso a gente consegue o nosso passaporte europeu, que a gente consegue o nosso passaporte espanhol, na verdade,
que permite a gente a morar em qualquer país da Europa, caso a gente queira. E sinceramente, pessoal, eu não tô aqui para poder vender sonho, tá? Nada foi fácil pra gente. Eu nem falo do processo em si, porque depois que você envia documentos, basicamente você só espera. Mas não foi fácil para poder chegar aqui, né? Depois que a gente decidiu de fato vir para a Espanha, foi mais ou menos um ano e meio trabalhando que nem maluco pra gente poder juntar reserva, pra gente ter muito dinheiro extra, para que caso desse alguma merda a gente conseguisse se segurar aqui, né? Eu acho que a gente ficou tão traumatizado com a nossa viagem lá pra Irlanda, que a gente chegou e o Covid estourou, que a gente tentou meio que se preparar e se blindar de todas as formas, sabe? Então não foi fácil, foi muito trabalho, foi muito estudo, né? A gente estudou muito sobre a vida aqui antes da gente decidir. A gente estudou muito sobre o sistema de saúde, o sistema tributário, o sistema de segurança, se tem muita xenofobia, se não tem, questão de racismo, enfim, várias outras coisas que a gente considerou para poder vir para cá ou não, tá? Então eu não tô aqui para te vender sonho, para que você pense que se eu começar a trabalhar com design amanhã, no mês seguinte eu já vou conseguir embarcar lá para Espanha, tirar o visto de nômade ou para qualquer outro país. Não é assim, né? Como eu falei, eu tô na área há 10 anos, então eu tenho muita experiência, tenho muita bagagem, e nos últimos 5, 100% focado na gringa, o que me permitiu, né, trabalhar de forma remota, que por consequência fez com que eu conquistasse esse visto de nômade. E pessoal, a vida em outro país não é fácil, tá? A gente tá amando a nossa experiência aqui. A Espanha é um país incrível, Madrid é uma cidade belíssima, linda, 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 com uma infraestrutura invejável, tá? Muita segurança, muito seguro aqui. Então a gente tá amando a nossa experiência, só que a vida aqui não é fácil, tá? A gente não consegue ainda, por exemplo, chamar a Espanha de casa, né? Tudo um processo, né? Então a gente sente muita falta da nossa vida no Brasil, de amigos, de família. Então é tudo um processo para que você crie uma rede de apoio, que você faça amigos aqui. Eu sou muito grato pelas pessoas que a gente tem conhecido aqui, pela rede de apoio que a gente tem criado, que é muito importante para que você tenha de fato esse sentimento, né? Esse sentimento de casa, esse sentimento de pertencimento. Mas não é fácil, não vem pra cá achando que é só mil maravilhas, não só aqui na Espanha, tá? Mas acho que em qualquer outro país que você for, eu não acredito que vai ser tão fácil assim você chamar aquele país de casa e ter esse sentimento de que você pertence àquele lugar, sabe? E talvez seja uma utopia pensar isso, sabe? Então venha, caso você queira, venha ou mude para algum outro país com as suas expectativas muito bem alinhadas, sabe? Como eu falei, eu não quero vender sonho, as coisas não são fáceis, e principalmente quando você está em um país estranho, com a língua estranha, a gente não fala espanhol fluente, a gente consegue falar, enfim, desembolar as coisas, só que não é fluente, então a gente tem uma certa dificuldade nisso ainda. Então você precisa, né, caso você tenha interesse de mudar para algum outro país, eu acredito que você precisa de fato entender muito os porquês, sabe? O porquê você tá ali, o que te motiva, sabe, a estar ali. Porque senão, de fato, cara, no primeiro, segundo mês você já vai querer voltar para casa e você não vai ter uma base sólida, forte do porquê você tá ali, e provavelmente você vai voltar. Eu conheço várias pessoas assim que foram completamente deslumbradas, achando que seria o melhor país do planeta, e chegou lá, ficou alguns meses, teve vários traumas e voltou, saca? Devendo dinheiro ainda. Mas enfim, pessoal, pra gente essa mudança valeu muito a pena. Eu acho que a gente tem aprendido muito sobre nós mesmos, né? Eu comigo mesma, a Laura com ela mesma. E a Espanha abriu portas que a gente não imaginava, pra ser sincero.
E eu acho que eu tenho uma frase que eu penso nela praticamente todos os dias, que é: coisas boas acontecem no caminho de quem tá no caminho, sabe? Então, eu acho que ficar parado é a pior coisa que você pode fazer para sua vida, sabe? Então, se mantém em movimento. No nosso caso, esse movimento foi uma mudança, né, para um outro país e que trouxe muita coisa positiva. Enfim, pessoal, esse foi um vídeo, eu acho rápido. Deixa eu ver quanto tempo que tem. Não tão rápido assim, né? Mas esse foi um vídeo para poder atualizar vocês um pouquinho, né, do porquê que o canal ficou parado, né, durante tantos meses. Se você já mudou, né, para outro país, você sabe como que é, né, esses primeiros meses, né? Tem muita burocracia, tem muito estresse, e eu não estava conseguindo conciliar as coisas, certo? E agora que o meu visto já foi aprovado, a gente já tem nosso apartamento, a gente já tem móveis, né? Eu já consigo de fato gravar vídeos com mais tranquilidade. Eu pretendo que esse ano seja um ano incrível aqui pro canal, tá? Eu pretendo gravar muitos vídeos, pretendo criar de fato a nossa comunidade, né? Para que a gente possa de fato ajudar, né, um ao outro. Pessoal, o design mudou a minha vida em proporções que eu jamais imaginaria, tá? Eu lembro quando eu comecei há 10 anos atrás, o meu sonho era ganhar 5 mil reais. Esse era o meu sonho, sabe? E ver, né, as coisas que eu consegui alcançar, todas as viagens que eu já fiz, coisas que eu consegui comprar, pessoas que eu consigo ajudar. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato por ter tomado essa iniciativa 10 anos atrás de fato focar em UI, focar em UX e de fato entrar na área, né? Então, se você tá pensando, se você tem dúvidas se vale a pena ou não, a única coisa que eu posso falar para você é baseado na minha experiência. E a minha experiência é de que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena financeiramente falando, vale muito a pena geograficamente falando. É uma área muito boa e que vai te abrir portas para outras coisas, tá? A não ser somente design. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva. Eu tenho muitos planos, né, para esse canal nesse ano. Eu quero gravar muitos vídeos, quero disponibilizar muitas coisas para vocês. E se você gostou, deixe seu like novamente, se inscreva. E se você tem curiosidade para saber um pouquinho mais sobre o visto, sobre o meu processo, sobre como é morar aqui, deixe nos comentários aqui embaixo que eu posso fazer um outro vídeo com mais detalhes, tá? Aqui eu queria falar um pouquinho mais por alto, né, de como que eu vim morar na Espanha, qual o tipo de visto, por que a gente veio. Mas caso você tenha curiosidade, deixa a sua pergunta aqui embaixo que eu posso gravar um outro vídeo com muito mais detalhes, destrinchando de fato todo o meu processo. Posso fazer um vídeo também sobre custo de vida, valores, enfim. Eu posso trazer a minha esposa também pra gente falar junto sobre como que é a vida aqui, tanto da minha perspectiva quanto da perspectiva dela. Ela também, que é designer. Então, enfim, caso vocês tenham curiosidade, deixa aqui embaixo que eu posso gravar um novo vídeo. Enfim, espero que você tenha tido uma ótima virada de ano. Eu espero que 2025 seja um ano maravilhoso na sua vida. E é isso. Te vejo no próximo vídeo e tchau!